Roma havia vencido. Depois de séculos de guerras, sua maior rival estava derrotada. Cartago já não representava uma ameaça capaz de desafiar o poder romano. O Mediterrâneo, antes disputado por diferentes povos, passava cada vez mais para a esfera de influência da República. À primeira vista, parecia o início de uma era de estabilidade. As fronteiras se expandiam. Novas riquezas chegavam diariamente à capital. Generais retornavam cobertos de glória. O Senado governava um território maior do que qualquer um de seus fundadores poderia imaginar. Para muitos cidadãos, Roma parecia invencível. Mas a história costuma esconder seus maiores perigos justamente nos momentos de maior sucesso. Enquanto os exércitos conquistavam novos territórios, uma transformação silenciosa acontecia dentro da própria República. E essa mudança colocaria em risco tudo aquilo que Roma havia construído ao longo de quase 5 séculos. A expansão militar trouxe benefícios extraordinários para alguns. As guerras enchiam os cofres públicos. Tesouros eram levados para Roma. Novas terras eram incorporadas. Milhares de prisioneiros tornavam-se escravizados, abastecendo fazendas, minas e oficinas. A economia crescia, mas essa prosperidade não era distribuída igualmente. Grande parte das riquezas concentrava-se nas mãos de uma parcela relativamente pequena da elite romana. Os senadores mais influentes ampliavam seus domínios. Os cavaleiros enriqueciam com contratos públicos, comércio e arrecadação de impostos nas províncias. Enquanto isso, muitos pequenos proprietários enfrentavam uma realidade bem diferente. Durante anos haviam servido nas campanhas militares da República. Ao retornarem, encontravam suas propriedades abandonadas. Em muitos casos, endividadas. Alguns vendiam suas terras. Outros simplesmente não conseguiam competir com as enormes propriedades rurais conhecidas como latifúndios, que utilizavam mão de obra escravizada em grande escala. Pouco a pouco, milhares de antigos agricultores migraram para Roma. A cidade crescia rapidamente, mas também aumentavam a pobreza, o desemprego e a insatisfação. A República continuava poderosa. Porém, suas bases sociais começavam a se desgastar. Ao mesmo tempo, outro problema tornava-se evidente. Roma havia sido criada para governar uma única cidade e seus arredores. Agora administrava territórios espalhados por 3 continentes, províncias distantes, povos com culturas completamente diferentes, interesses econômicos cada vez mais complexos. As instituições republicanas, que haviam funcionado durante séculos, começavam a mostrar seus limites. O Senado precisava tomar decisões para regiões localizadas a milhares de quilômetros de distância. As comunicações eram lentas. Os governadores provinciais possuíam enorme autonomia. Nem sempre utilizavam esse poder em benefício da República. Casos de corrupção tornavam-se frequentes. Abusos contra populações locais geravam revoltas. Enquanto isso, a política em Roma tornava-se cada vez mais agressiva. As disputas deixavam de ser apenas debates sobre a administração. Passavam a envolver interesses econômicos gigantescos. Quem controlava determinadas províncias controlava riquezas imensas. Quem conquistava vitórias militares acumulava prestígio suficiente para desafiar antigos adversários políticos. Pela primeira vez, muitos romanos começaram a perceber algo preocupante. Os homens mais poderosos da República talvez já não estivessem colocando Roma em primeiro lugar. Talvez estivessem colocando a si próprios. Foi nesse ambiente de crescente desigualdade, tensões sociais e rivalidades políticas que surgiram 2 irmãos dispostos a enfrentar a elite romana. Seus nomes eram Tibério Graco e Caio Graco. Eles acreditavam que a República precisava de reformas urgentes. Caso contrário,
Roma corria o risco de entrar em colapso. Suas propostas dividiriam profundamente a sociedade. Seus discursos inflamariam multidões. E suas mortes marcariam o início de uma nova era. Uma era em que a violência deixaria de ser uma exceção na política romana e passaria a fazer parte dela. Por quê? Às vezes, os impérios não começam a cair quando perdem guerras. Eles começam a cair quando deixam de conseguir resolver seus próprios conflitos. E era exatamente isso que estava acontecendo com Roma. Ao longo de sua história, Roma enfrentou invasões, guerras e inimigos poderosos. Mas, no século II a.C., o maior problema da República não vinha de fora. Ele crescia dentro de suas próprias fronteiras. As campanhas militares haviam transformado Roma em uma potência sem precedentes. Entretanto, essa expansão produziu consequências profundas. Enquanto a elite acumulava riquezas provenientes das conquistas, milhares de pequenos agricultores desapareciam lentamente. Durante anos servindo ao exército, muitos retornavam para encontrar suas propriedades arruinadas. Sem recursos para reconstruir a vida, vendiam suas terras. Essas propriedades eram compradas por grandes proprietários, que formavam imensos latifúndios cultivados por mão de obra escravizada. O resultado foi uma mudança radical na sociedade romana. Uma pequena parcela da população tornava-se cada vez mais rica. Ao mesmo tempo, crescia uma massa de cidadãos empobrecidos que migrava para a capital em busca de oportunidades. Roma prosperava, mas sua desigualdade também. Foi nesse contexto que surgiu Tibério Graco. Nascido em uma família influente, Tibério não era um revolucionário vindo das camadas mais pobres. Pelo contrário, pertencia à própria elite romana. Talvez justamente por isso, conhecia de perto o funcionamento da República. Durante seu serviço militar, percorreu diferentes regiões da Itália e presenciou uma realidade que preocupava cada vez mais alguns líderes romanos. Os cidadãos que tradicionalmente formavam o núcleo do exército estavam desaparecendo. Sem terras, sem renda, sem perspectivas. Para Tibério, esse problema ia muito além da economia. Se continuasse naquele ritmo, Roma perderia a base social que sustentava suas legiões havia séculos. Em 133 a.C., eleito tribuno da plebe, ele apresentou uma proposta que dividiria profundamente a República. Sua ideia era limitar a quantidade de terras públicas que uma única pessoa poderia controlar. As áreas excedentes seriam redistribuídas para cidadãos sem propriedades. Na visão de Tibério, essa medida fortaleceria pequenos agricultores, reduziria a desigualdade e reconstruiria a base militar de Roma. Mas seus adversários enxergavam a situação de outra forma. Muitos senadores possuíam exatamente essas grandes propriedades. A reforma atingia diretamente seus interesses econômicos. O debate tornou-se cada vez mais intenso. Discursos inflamados ocupavam o Fórum Romano. Acusações de abuso de poder surgiam dos dois lados. Pela primeira vez em muito tempo, a política romana deixava de ser apenas uma disputa institucional. Ela começava a transformar-se em um confronto entre grupos que já não aceitavam negociar. Quando Tibério tentou permanecer no cargo por mais um mandato, uma decisão extremamente controversa para muitos de seus contemporâneos, seus adversários passaram a acusá-lo de buscar poder excessivo. Segundo as fontes antigas, durante uma assembleia pública, a tensão finalmente explodiu. Liderados por membros da elite senatorial, grupos armados atacaram Tibério e seus apoiadores. Ele foi morto a golpes de paus e pedras. Centenas de seus seguidores também perderam a vida. Seus corpos, segundo alguns relatos preservados por autores antigos, foram lançados ao rio Tibre.
Independentemente dos números exatos, há consenso entre os historiadores de que aquele episódio marcou uma ruptura histórica. Durante séculos, os conflitos políticos romanos haviam sido resolvidos principalmente pelas instituições. Agora, a violência passava a ocupar o centro da vida pública. Anos depois, outro membro da mesma família tentaria retomar aquele projeto. Caio Graco, irmão mais novo de Tibério. Ao contrário do irmão, Caio possuía enorme habilidade como orador. Seus discursos atraíam multidões. Suas propostas eram ainda mais amplas. Além da distribuição de terras, defendia mudanças no sistema judicial, reformas administrativas e medidas para garantir o abastecimento de alimentos à população urbana. Também buscou limitar parte da influência política do Senado, ampliando o papel de outros grupos dentro da administração da República. Essas reformas conquistaram muitos apoiadores, mas também ampliaram o número de adversários. O clima político tornou-se cada vez mais explosivo. Em 121 a.C., novos confrontos tomaram conta de Roma. O Senado aprovou uma medida extraordinária conhecida posteriormente como Senatus Consultum Ultimum, autorizando os magistrados a agir para proteger a República diante de uma grave ameaça. Seguiu-se uma violenta repressão. Caio Graco acabou morrendo durante os acontecimentos. As fontes antigas divergem sobre os detalhes de seus momentos finais, mas concordam que sua morte encerrou definitivamente aquele ciclo de reformas. Com a morte dos dois irmãos, muitos acreditaram que a estabilidade retornaria. Mas aconteceu exatamente o contrário. As ideias sobreviveram aos seus autores. As divisões políticas permaneceram. E algo ainda mais perigoso havia sido aprendido. A violência podia funcionar como um instrumento político. Se antes os debates terminavam em votações, agora podiam terminar em assassinatos. A República jamais voltaria a ser a mesma. Enquanto Roma discutia reformas e enfrentava crises internas, novas ameaças surgiam além de suas fronteiras. Para enfrentá-las, um comandante realizaria mudanças profundas no próprio exército romano. Essas reformas tornariam as legiões ainda mais poderosas, mas também criariam um problema que ninguém havia previsto. Os soldados passariam a enxergar seus generais como seus verdadeiros líderes, muito mais do que o próprio Estado. O homem responsável por essa transformação chamava-se Caio Mário, e suas decisões mudariam para sempre o destino da República. Enquanto o Senado discutia reformas e a tensão política aumentava, um novo problema surgia além das fronteiras da República. Ao norte, povos como os Cimbros e os Teutões deslocavam-se em grandes movimentos migratórios que colocavam pressão sobre diferentes regiões da Europa. As fontes antigas ainda geram debates entre os historiadores sobre as causas desses deslocamentos. Alguns sugerem mudanças climáticas, outros conflitos entre povos ou transformações econômicas. O fato é que milhares de homens, mulheres e crianças moveram-se em direção ao sul, entrando em choque com territórios sob influência romana. Os primeiros confrontos foram desastrosos para Roma. Em diferentes batalhas, as legiões sofreram derrotas inesperadas. Uma das mais graves ocorreu em Araújo, em 105 a.C. Segundo os relatos antigos, rivalidades entre os próprios comandantes romanos contribuíram para o desastre. Em vez de atuarem de forma coordenada, dividiram suas forças. O resultado foi catastrófico. As estimativas sobre o número de mortos variam bastante, mas muitos estudiosos consideram Araújo uma das piores derrotas da história da República antes das guerras civis. Roma entrou em pânico. Mais uma vez, parecia que seus inimigos poderiam alcançar a própria Itália. Foi nesse momento que um homem ganhou enorme prestígio. Caio Mário. Veterano experiente e reconhecido por sua habilidade militar, Mário foi eleito cônsul em circunstâncias extraordinárias. Nos anos seguintes,
Seria reeleito diversas vezes, algo incomum para os padrões republicanos. Seu principal desafio era reconstruir um exército abalado por sucessivas derrotas. Mas havia um problema. Durante séculos, as legiões romanas haviam sido compostas principalmente por cidadãos proprietários de terras. A lógica era simples. Quem possuía terras tinha interesse em defender a república. Entretanto, como vimos anteriormente, milhares desses pequenos proprietários haviam desaparecido. Roma precisava de soldados, mas muitos cidadãos já não atendiam aos requisitos tradicionais para o serviço militar. Foi então que Mário tomou uma decisão revolucionária. Passou a recrutar cidadãos sem propriedades. Homens que antes dificilmente seriam aceitos nas legiões, agora podiam servir ao exército. Para muitos deles, aquela era mais do que uma obrigação. Era uma oportunidade de vida. Recebiam treinamento, equipamentos, soldos e, ao final do serviço, esperavam conquistar terras ou recompensas. As legiões tornaram-se muito mais profissionais. O treinamento foi intensificado. Os equipamentos passaram a seguir padrões cada vez mais uniformes. As unidades ganharam maior organização. A disciplina tornou-se ainda mais rígida. As mudanças mostraram resultados rapidamente. Em poucos anos, Mário derrotou os teutões na Batalha de Águas Sestias, em 102 a.C. No ano seguinte, venceu os símbrios na Batalha de Vercelas. A ameaça ao norte foi eliminada. Roma celebrou. Mais uma vez, um general parecia ter salvado a República. Mas existia uma consequência que poucos perceberam naquele momento. Os novos soldados passavam anos servindo ao lado de seus comandantes. Recebiam pagamentos, dividiam campanhas, esperavam que seus generais garantissem terra após a aposentadoria. Pouco a pouco, a lealdade começava a mudar. Antes, o cidadão lutava principalmente por Roma. Agora, muitos soldados sentiam que seu futuro dependia diretamente do homem que comandava a legião. Essa mudança era sutil, quase invisível, mas alterava completamente o equilíbrio político da República. Porque um general respeitado podia reunir milhares de homens profundamente leais à sua liderança. Pela primeira vez, um comandante possuía condições reais de transformar prestígio militar em influência política. Enquanto isso, as disputas em Roma continuavam crescendo. Facções rivais buscavam controlar o Senado. Alianças eram feitas e desfeitas rapidamente. Acusações de corrupção tornavam-se frequentes. A tensão aumentava a cada eleição. Foi nesse ambiente que surgiu outro comandante extraordinário. Seu nome era Lúcio Cornélio Sulla. Inicialmente, Sulla e Mário lutaram lado a lado, mas a amizade entre os dois não sobreviveria às disputas pelo poder. O conflito que começaria entre esses dois generais mudaria a história de Roma para sempre. Porque, pela primeira vez, um exército romano marcharia contra a própria cidade de Roma. E, quando isso aconteceu, ficou claro que a República havia cruzado um limite do qual jamais conseguiria voltar. Durante boa parte da história republicana, existia uma regra que nenhum comandante deveria quebrar. As legiões protegiam Roma. Jamais deveriam ser usadas para conquistá-la. Era um princípio tão importante que funcionava como uma barreira entre o poder militar e o poder político. Mas essa barreira estava prestes a desaparecer. No final do século II a.C., dois dos mais respeitados generais da República passaram a disputar influência dentro da política romana. De um lado estava Caio Mário, veterano consagrado, vencedor das guerras contra os símbrios e teutões e considerado um dos maiores comandantes de sua geração. Do outro estava Lúcio Cornélio Sulla, aristocrata, estrategista talentoso e antigo subordinado de Mário durante algumas campanhas militares. No início,
Ambos haviam lutado pelo mesmo lado, mas, à medida que suas carreiras avançavam, a rivalidade cresceu. Os dois desejavam prestígio. Os dois buscavam novas conquistas. E ambos entendiam que vitórias militares significavam enorme influência política em Roma. A oportunidade surgiu quando um poderoso inimigo apareceu no Oriente. Mitrídates VI, rei do Reino do Ponto. Governando uma região localizada ao redor do Mar Negro, Mitrídates construiu um dos maiores desafios que Roma enfrentaria no leste do Mediterrâneo. Expandiu seu território, formou alianças e passou a disputar diretamente a influência romana na Ásia Menor. Em 88 a.C., ordenou um massacre coordenado de cidadãos romanos e italianos que viviam em diversas cidades da região. As fontes antigas apresentam números muito elevados, embora os historiadores modernos debatam sua precisão. Independentemente da quantidade exata de vítimas, o episódio provocou enorme indignação em Roma. A República precisava responder. O comando da campanha foi inicialmente entregue a Sula. Era uma oportunidade extraordinária. Derrotar Mitrídates significava conquistar glória, riqueza e prestígio. Mas, em Roma, a situação política mudou rapidamente. Apoiadores de Mário conseguiram aprovar uma decisão transferindo o comando militar para ele. Na prática, retiravam de Sula a campanha mais importante daquele momento. Até então, conflitos como esse eram resolvidos por disputas políticas, discursos, votações, negociações. Sula tomou um caminho diferente. Em vez de aceitar a decisão, reuniu suas legiões e fez algo que nenhum comandante romano havia feito antes. Marchou contra Roma. Os próprios soldados hesitaram. Durante gerações, aprenderam que as armas da República jamais deveriam ser votadas contra a cidade. Mas muitos daqueles homens haviam servido durante anos sob comando de Sula. Confiavam nele. Dependiam dele. A lealdade construída ao longo das campanhas mostrou-se mais forte do que antigas tradições republicanas. Quando Sula aproximou-se da capital, o choque foi enorme. Pela primeira vez, cidadãos romanos viam legiões romanas avançando contra Roma. Não eram invasores estrangeiros. Não eram gauleses, nem cartagineses. Eram os próprios romanos. Mário não conseguiu organizar uma resistência eficaz. Foi obrigado a fugir da cidade. Sula entrou em Roma com seu exército e reassumiu o controle político. Embora tenha permanecido pouco tempo antes de partir para combater Mitrídates, algo irreversível havia acontecido. O precedente estava criado. A partir daquele momento, qualquer general suficientemente poderoso sabia que era possível utilizar suas tropas para influenciar a política. Uma fronteira que durante séculos parecerá intransponível simplesmente deixará de existir. Enquanto Sula combatia no Oriente, porém, seus adversários reorganizavam forças na Itália. Mário retornou. Mesmo já bastante idoso e debilitado pela idade, conseguiu recuperar o controle da cidade com apoio de aliados políticos e militares. Seguiu-se uma onda de perseguições. Diversos opositores foram executados. As fontes antigas descrevem um período marcado por vinganças, acertos de contas e violência crescente. Pouco depois, Mário morreu. Seu último consulado durou apenas alguns dias, mas a guerra estava longe do fim. Quando Sula retornou do Oriente, encontrou uma república ainda mais dividida. A campanha que se seguiu mergulhou Roma em uma verdadeira guerra civil. Romanos lutavam contra romanos. Famílias dividiam-se. Velhas alianças desapareciam. Depois de derrotar seus adversários, Sula tornou-se o homem mais poderoso da República. Foi nomeado ditador, um cargo previsto pelas instituições romanas para situações excepcionais. Tradicionalmente, esse poder era temporário.
No caso de Sula, porém, sua autoridade alcançou proporções sem precedentes. Foi então que ele tomou uma das decisões mais controversas de toda a história republicana. Publicou listas conhecidas como proscrições. Nelas apareciam os nomes de cidadãos considerados inimigos do Estado. Qualquer pessoa podia matá-los. Além da recompensa oferecida pelo governo, os bens dos condenados eram confiscados. As proscrições espalharam medo por toda a Itália. Centenas de pessoas morreram. Outras tantas fugiram. Muitas famílias tradicionais perderam fortunas construídas ao longo de gerações. Mesmo depois de restaurar parte das instituições republicanas, se renunciar voluntariamente ao poder alguns anos depois, Sula deixou uma herança impossível de apagar. Ele demonstrara que um general podia conquistar Roma utilizando o próprio exército. Demonstrara que adversários políticos podiam ser eliminados pela força. E mostrará que a violência já fazia parte da disputa pelo poder. A República ainda existia. O Senado continuava reunindo-se. As eleições continuavam acontecendo. Mas algo essencial havia desaparecido. A confiança de que as regras seriam suficientes para conter a ambição dos homens. Nas décadas seguintes, uma nova geração cresceria observando tudo aquilo. Entre esses jovens estava um aristocrata chamado Caio Júlio César. Ele aprenderia muito com os erros de Mário, com a ousadia de Sula, e levaria essas lições a um nível que ninguém poderia imaginar. Mas antes que César surgisse como protagonista, outro homem conquistaria enorme prestígio militar. Seu nome era Sene Pompeu Magno. Ao lado de um dos homens mais ricos de Roma e de um jovem político extremamente ambicioso, ele formaria uma aliança que mudaria para sempre o destino da República. No início do século I a.C., a República Romana ainda mantinha suas instituições. O Senado continuava funcionando. As eleições eram realizadas. Os magistrados eram escolhidos anualmente. À primeira vista, pouco havia mudado, mas, por trás dessa aparência de normalidade, o equilíbrio político estava cada vez mais frágil. As antigas regras ainda existiam. O problema era que os homens mais poderosos haviam aprendido a contorná-las. Foi nesse cenário que três figuras extraordinárias cruzaram seus destinos. Cada uma possuía algo que as outras precisavam. Juntas, alterariam completamente a política romana. A primeira delas era Sene Pompeu Magno, conhecido simplesmente como Pompeu o Grande. Ainda muito jovem, havia conquistado fama militar durante as guerras civis. Mais tarde, recebeu missões de enorme importância. Combateu piratas que ameaçavam o comércio no Mediterrâneo. Conduziu campanhas vitoriosas no Oriente. Expandiu a influência romana sobre diversos reinos. Ao retornar para Roma, era considerado um dos homens mais respeitados da República. Mas havia um problema. Pompeu desejava que o Senado aprovasse suas decisões administrativas no Oriente e distribuísse terras para seus veteranos. Parte da elite política resistia às suas propostas. O segundo personagem era Marco Licínio Crasso. Se Pompeu representava o prestígio militar, Crasso simbolizava o poder econômico. Era considerado um dos homens mais ricos da história romana. Sua fortuna vinha de propriedades, mineração, comércio e investimento de diferentes tipos. Também havia conquistado fama ao derrotar a grande revolta liderada por Espartaco, embora essa vitória muitas vezes seja lembrada em conjunto com a atuação de outros comandantes romanos. Crasso possuía dinheiro, mas buscava algo que nenhuma riqueza podia comprar sozinha: influência política duradoura. O terceiro homem era muito diferente dos outros dois. Chamava-se Caio Júlio César. Pertencia a uma antiga família patrícia. Seu sobrenome carregava prestígio histórico. Sua situação financeira, porém, estava longe de ser confortável. Durante anos,
César investiu enormes quantias para conquistar apoio popular, promoveu jogos públicos, financiou espetáculos, construiu alianças. Tudo isso aumentou seu prestígio, mas também o deixou profundamente endividado. Ao mesmo tempo, demonstrava uma habilidade política incomum. Era excelente orador, sabia negociar, compreendia como poucos o funcionamento da República e, talvez mais importante, conseguia aproximar grupos que normalmente atuavam como adversários. Foi justamente essa capacidade que deu origem a uma das alianças mais famosas da antiguidade. Por volta de 60 a.C., César aproximou Pompeu e Crasso. Embora ambos mantivessem antigas rivalidades, aceitaram cooperar. Nascia assim o chamado Primeiro Triunvirato. É importante destacar que esse triunvirato não era uma instituição oficial da República. Não existia uma lei criando esse governo. Tratava-se de um acordo político informal. Cada integrante apoiaria os interesses dos outros. Em troca, todos fortaleceriam sua própria posição. Pompeu receberia apoio para suas medidas relativas ao Oriente e aos seus veteranos. Crasso defenderia interesses ligados aos seus negócios e aliados políticos. César obteria o respaldo necessário para avançar em sua carreira. O acordo mostrou-se extremamente eficiente. Com o apoio dos dois aliados, César foi eleito cônsul em 59 a.C. Durante seu mandato, aprovou diversas medidas importantes, apesar da forte oposição de parte do Senado. Mas seu objetivo principal estava logo adiante. Ao deixar o consulado, recebeu o governo de uma vasta região ao norte da Itália. Seu novo comando incluía a Gália Cisalpina, a Ilíria e, posteriormente, a Gália Transalpina. À primeira vista, tratava-se apenas de mais uma província. Na prática, era uma oportunidade extraordinária. Ali, César teria autoridade militar, controlaria várias legiões e poderia conquistar a glória que todo político romano ambicionava. Poucos imaginavam que aquele comando provincial mudaria completamente a história da Europa. Durante quase uma década, César conduziria campanhas militares que ampliariam enormemente os domínios de Roma. Enfrentaria dezenas de povos gauleses. Construiria pontes consideradas impossíveis para sua época. Realizaria expedições além do rio Reno e chegaria até a distante ilha da Britânia. Mais importante do que suas conquistas territoriais, porém, seria outra consequência. A cada vitória, aumentava também a lealdade de suas legiões. Os soldados viam César lutando ao seu lado, compartilhando riscos, recompensando seus homens. Pouco a pouco, formava-se entre comandante e exército um vínculo extraordinariamente forte. Enquanto isso, em Roma, o equilíbrio do triunvirato começava a enfraquecer. A morte de Júlia, filha de César e esposa de Pompeu, rompeu um importante laço familiar entre os dois líderes. Pouco tempo depois, outro golpe abalaria definitivamente a aliança. Crasso decidiu buscar a glória militar que ainda lhe faltava. Para isso, iniciou uma campanha contra o poderoso Império Parta. A expedição terminou de forma desastrosa. Na Batalha de Carras, em 53 a.C., Crasso foi derrotado e morto. Sua morte encerrou o delicado equilíbrio político que sustentava o triunvirato. Agora restavam apenas dois homens. De um lado, Pompeu, apoiado por grande parte do Senado. Do outro, Júlio César, cada vez mais popular entre suas legiões e entre muitos cidadãos romanos. A pergunta deixava de ser se haveria um confronto. A única dúvida era quando ele começaria. E bastaria um pequeno rio no norte da Itália, para mudar definitivamente o destino da República. Seu nome era Rubicão.
No inverno de 49 a.C., a tensão política em Roma havia chegado ao limite. Durante quase 10 anos, Júlio César conquistara vitórias impressionantes na Gália. Suas campanhas ampliaram enormemente o território romano. Derrotou coalizões de povos gauleses. Realizou expedições além do Reno. Chegou até a Britânia. Escreveu relatos detalhados de suas campanhas, conhecidos como Comentários sobre a Guerra da Gália, uma das principais fontes para compreender esse período. Enquanto isso, sua fama crescia a cada nova vitória. Seus soldados o admiravam. Grande parte da população celebrava suas conquistas. Mas, em Roma, muitos senadores começavam a enxergar César de outra maneira. Para eles, o problema já não era apenas seu sucesso militar. Era o poder que esse sucesso lhe proporcionava. As legiões permaneciam fiéis ao comandante. Seu prestígio político aumentava constantemente, e sua influência parecia crescer mais rápido do que a própria capacidade da República de controlá-lo. Do outro lado encontrava-se Pompeu. Após a morte de Crasso, o antigo aliado de César aproximara-se cada vez mais da maioria do Senado. A relação entre os dois deteriorava-se rapidamente. Acusações políticas multiplicavam-se. As negociações fracassavam. Ambos afirmavam agir em defesa da República. Ambos acreditavam possuir legitimidade. No início de 49 a.C., o Senado tomou uma decisão decisiva. Determinou que César dispensasse suas legiões, se retornasse a Roma como cidadão comum, sem exército, sem imunidade. Na prática, isso significava que poderia responder imediatamente aos inúmeros processos judiciais preparados por seus adversários políticos. César encontrava-se diante de uma escolha impossível. Se obedecesse, perderia sua principal proteção. Se recusasse, seria considerado inimigo do Estado. Entre sua província e a Itália existia um pequeno rio. Chamava-se Rubicão. Pelas leis romanas, nenhum general podia atravessá-lo comandando tropas. A regra existia justamente para impedir que exércitos fossem utilizados contra a própria República. Na noite em que chegou às margens do rio, César sabia exatamente o significado de sua decisão. Os autores antigos preservaram diferentes versões daquele momento. Segundo Suetônio, antes de atravessar o Rubicão, César pronunciou uma frase que atravessaria os séculos. Alia iacta est. A sorte está lançada. Alguns estudiosos discutem se essas foram exatamente suas palavras ou se versões posteriores modificaram o episódio. Mas, independentemente da frase exata, o sentido permanece o mesmo. Depois daquele passo, não haveria retorno. César atravessou o rio e, naquele instante, iniciou uma nova guerra civil. A reação em Roma foi imediata. Pompeu e muitos senadores acreditavam que poderiam organizar uma grande resistência. Mas os acontecimentos avançaram com velocidade surpreendente. Diversas cidades abriram seus portões para César sem oferecer combate. Outras declararam apoio ao general. Percebendo que não possuía forças suficientes para enfrentar imediatamente as legiões veteranas vindas da Gália, Pompeu tomou uma decisão estratégica. Abandonou Roma. Ao lado de boa parte do Senado, retirou-se para o sul da Itália. Pouco depois atravessou o mar Adriático em direção à Grécia. Seu objetivo era reunir novos exércitos nas províncias orientais. Muitos cidadãos ficaram perplexos. Pela segunda vez em poucas décadas, um exército romano entrava em Roma. Mas havia uma diferença importante. Quando Sula marchou sobre a cidade, a República ainda possuía alguma capacidade de recuperar o equilíbrio. Agora, porém, as divisões eram muito mais profundas. A confiança entre as instituições praticamente desaparecera. César entrou na capital quase sem resistência. Mesmo assim,
Evitou apresentar-se como um conquistador. Procurou transmitir a imagem de alguém que desejava restaurar a ordem. Declarava que sua luta não era contra Roma, era contra aqueles que, segundo ele, haviam corrompido a república. Naturalmente, seus adversários enxergavam a situação de forma completamente diferente. Para eles, César era justamente o homem que ameaçava destruir as antigas instituições. Mais uma vez, a história mostra como diferentes grupos podem interpretar o mesmo acontecimento de maneiras opostas. Enquanto isso, a guerra apenas começava. Nos meses seguintes, César conduziria campanhas rápidas e surpreendentes. Derrotaria forças leais ao Senado na Espanha. Depois atravessaria o Adriático para enfrentar Pompeu. Os dois maiores generais de sua geração finalmente se encontrariam em campo de batalha. O confronto decisivo ocorreria em Farsalos, na Grécia. Ali seria decidido quem governaria Roma. E, talvez, qual seria o futuro da própria república. Quando César atravessou o Rubicão, a guerra tornou-se inevitável, mas ela ainda estava longe de ser decidida. Pompeu continuava sendo um dos maiores comandantes militares de Roma. Além disso, contava com o apoio da maior parte do Senado, de diversas províncias orientais e de uma poderosa frota que controlava boa parte do Mediterrâneo. À primeira vista, era ele quem possuía mais recursos. César compreendia que uma guerra longa poderia favorecer seu adversário. Por isso, agiu com velocidade. Antes de perseguir Pompeu, garantiu o controle da Espanha, onde estavam estacionadas legiões importantes ligadas ao Senado. Segundo uma frase atribuída ao próprio César, ele preferia enfrentar primeiro um exército sem general para depois enfrentar um general sem exército. A campanha foi rápida. Com a retaguarda protegida, César voltou sua atenção para o Oriente. No início de 48 a.C., atravessou o Mar Adriático e iniciou uma perseguição arriscada contra Pompeu. Durante algum tempo, ambos evitaram um confronto definitivo. Pompeu acreditava que o tempo trabalhava a seu favor. Possuía mais soldados. Recebia abastecimento com facilidade. Esperava desgastar lentamente o exército de César. Mas parte dos senadores pressionava por uma batalha decisiva. Acreditavam que César já estava enfraquecido. Queriam encerrar rapidamente a guerra. Foi assim que, em agosto de 48 a.C., os dois exércitos encontrarão-se próximos à cidade de Farsalos, na Grécia. Pompeu possuía vantagem numérica. Suas legiões eram numerosas. Sua cavalaria era muito superior à de César. Muitos acreditavam que aquela batalha marcaria o fim da rebelião. César sabia que dificilmente venceria apenas pela força. Precisava vencer pela estratégia. Durante a batalha, Pompeu apostou justamente naquilo que considerava sua maior vantagem. Ordenou que sua poderosa cavalaria atacasse o flanco direito de César. A intenção era envolver completamente o exército adversário, mas César havia previsto esse movimento. Escondeu uma quarta linha de infantaria atrás de sua cavalaria. Quando os cavaleiros de Pompeu avançaram, encontraram uma resistência inesperada. Atacados de frente e surpreendidos pela disciplina das tropas de César, começaram a recuar. Pouco depois, transformaram o recuo em fuga. Com a cavalaria inimiga derrotada, César conseguiu atacar o flanco do exército pompeiano. A formação começou a se desfazer. O restante da batalha transformou-se rapidamente em uma vitória decisiva. Pompeu fugiu do campo. A guerra praticamente estava perdida, mas sua história ainda não havia terminado. Sem condições de reorganizar suas forças, buscou refúgio no Egito. Acreditava que encontraria proteção junto ao jovem rei Ptolomeu XIII, cuja dinastia mantinha antigas relações com Roma. O que encontrou foi algo completamente
diferente. Os conselheiros do rei imaginaram que poderiam conquistar o favor de César eliminando seu rival. Assim que Pompeu desembarcou na costa egípcia, foi assassinado. Sua cabeça foi levada como presente ao vencedor da guerra. Quando César chegou ao Egito pouco tempo depois, recebeu a notícia da morte do antigo aliado. Segundo autores como Plutarco e Suetônio, a reação de César foi muito diferente daquela esperada pelos assassinos. Em vez de comemorar, teria demonstrado profunda tristeza. Pompeu havia sido seu genro, seu aliado durante muitos anos, e um dos maiores homens de sua geração. Independentemente das interpretações sobre seus sentimentos, o episódio simbolizava o fim de uma era. A antiga rivalidade política terminava de forma trágica. Foi então que outro personagem entrou definitivamente para a história: Cleópatra VII. Naquele momento, o Egito vivia uma disputa interna pelo trono entre Cleópatra e seu irmão Ptolomeu XIII. César acabou envolvido nesse conflito. As fontes antigas preservaram um dos episódios mais famosos da antiguidade. Segundo a tradição, Cleópatra conseguiu entrar secretamente no palácio onde César estava hospedado, sendo levada enrolada em um tecido ou tapete. O relato tornou-se um dos momentos mais conhecidos da história egípcia, embora alguns detalhes ainda sejam debatidos pelos historiadores. O encontro mudou o destino de ambos. César apoiou Cleópatra na guerra contra o irmão. Após meses de conflito, ela consolidou seu poder como rainha do Egito. Entre os dois nasceu também uma relação pessoal que atravessaria os anos seguintes. Desse relacionamento nasceu um filho conhecido como Cesarião, embora sua posição política e sucessória continue sendo tema de debate entre os estudiosos. Enquanto isso, em Roma, a guerra aproximava-se do fim. Os últimos apoiadores de Pompeu continuavam resistindo em diferentes regiões, mas um a um seriam derrotados pelas legiões de César. Quando finalmente retornou à capital, ele era, na prática, o homem mais poderoso que Roma já conhecera. Recebeu sucessivos cargos. Foi nomeado ditador por períodos cada vez maiores, até que, em 44 a.C., recebeu o título de ditador perpétuo. A república ainda existia no papel. O Senado continuava reunindo-se. As antigas magistraturas permaneciam, mas o equilíbrio entre elas havia desaparecido. Pela primeira vez desde a expulsão dos reis, um único homem concentrava tamanho poder. Para muitos romanos, César havia salvado o estado do caos das guerras civis. Para outros, ele estava prestes a destruir definitivamente a liberdade republicana. E foi justamente esse medo que levou alguns senadores a tomar uma decisão extrema. Uma decisão que mudaria novamente a história. No início de 44 a.C., Júlio César encontrava-se no auge de seu poder. Depois de derrotar Pompeu e seus últimos adversários, retornará a Roma como o homem mais influente da República. Receberá sucessivas homenagens. Estátuas foram erguidas em sua honra. Seu retrato começou a aparecer em moedas. Recebeu o título de ditador perpétuo, algo sem precedentes na história republicana. Para muitos cidadãos, César havia restaurado a estabilidade após anos de guerras civis. Reorganizou parte da administração. Promoveu reformas no calendário, dando origem ao calendário juliano, que influenciaria a contagem do tempo por muitos séculos. Ampliou projetos de obras públicas. Concedeu cidadania a diferentes comunidades. Planejava novas campanhas militares. Mas, enquanto seu prestígio crescia entre parte da população, aumentava também o temor dentro do Senado. Desde a expulsão do último rei de Roma, no final do século VI a.C., a palavra rei carregava enorme peso simbólico. Os romanos orgulhavam-se de viver em uma república. A concentração excessiva de poder despertava profunda desconfiança.
Muitos senadores começaram a acreditar que César pretendia transformar-se em monarca. Os historiadores ainda discutem até que ponto essa percepção correspondia às intenções reais de César. As fontes antigas apresentam interpretações diferentes. Algumas sugerem que ele aceitava homenagens consideradas excessivas. Outras indicam que recusou formalmente o título de rei quando lhe foi oferecido em cerimônias públicas. Independentemente de suas intenções, a desconfiança crescia. Foi nesse ambiente que surgiu uma conspiração. Mais de 60 senadores participaram do plano. Entre eles estavam homens que haviam servido ao lado de César. Alguns eram antigos aliados. Outros acreditavam sinceramente estar defendendo as antigas tradições republicanas. 2 nomes tornaram-se os mais conhecidos: Marco Júnior Bruto e Caio Cássio Longino. Durante semanas, os conspiradores prepararam cuidadosamente o atentado. Escolheram um momento em que César compareceria a uma sessão do Senado, realizada no Teatro de Pompeu, já que a tradicional cúria estava em reformas. Na manhã de 15 de março de 44 a.C., data conhecida como os Idos de Março, César dirigiu-se ao encontro. Segundo os relatos antigos, diversas advertências circularam naquele dia. Histórias sobre presságios, sonhos de sua esposa, Calpurnia, avisos feitos por adivinhos. Esses episódios aparecem em autores como Plutarco, Suetônio e Apiano, embora seja impossível saber quanto dessas narrativas foi embelezado posteriormente. O que sabemos com segurança é que César entrou no Senado. Poucos instantes depois, os conspiradores cercaram-no. O primeiro golpe foi desferido. Em seguida vieram muitos outros. As fontes antigas mencionam cerca de 23 ferimentos. A famosa frase "até tu, Bruto", tornou-se uma das mais conhecidas da história. Entretanto, sua autenticidade é objeto de debate. Ela aparece em versões diferentes nas fontes antigas e foi eternizada principalmente pela literatura, especialmente pela peça Júlio César, de William Shakespeare. Independentemente das palavras exatas, César morreu ainda dentro da sessão. Os conspiradores acreditavam que haviam salvado a República. Esperavam ser recebidos como libertadores, mas calcularam completamente errado a reação da população. Roma mergulhou novamente no caos. Em vez de restaurar a estabilidade, o assassinato abriu espaço para uma nova disputa pelo poder. Entre os herdeiros políticos de César destacavam-se 2 homens: Marco Antônio, um de seus mais leais generais, e um jovem de apenas 18 anos chamado Caio Otávio, sobrinho neto de César e seu herdeiro adotivo. Mais tarde, o mundo o conheceria como Augusto. Inicialmente, Antônio e Otávio tornaram-se aliados. Ao lado de Marco Emílio Lépido, formaram o chamado Segundo Triunvirato, desta vez oficialmente reconhecido por lei. Os 3 dividiram o poder, mas, antes disso, iniciaram uma violenta perseguição contra os assassinos de César. Bruto e Cássio organizaram forças no Oriente. O confronto decisivo ocorreu em Filipos, em 42 a.C. Derrotados, ambos cometeram suicídio. Parecia que a vingança estava completa, mas o equilíbrio entre os vencedores duraria pouco. Com o passar dos anos, Lépido perdeu influência. Restaram apenas Antônio e Otávio. Marco Antônio aproximou-se cada vez mais de Cleópatra VII, rainha do Egito. Sua aliança política e pessoal tornou-se motivo de intensa propaganda em Roma. Otávio apresentou seu rival como um homem que colocava interesses estrangeiros acima dos interesses humanos. Em 31 a.C., os 2 lados finalmente se enfrentaram na Batalha de Ácio. Foi um dos confrontos navais mais importantes da antiguidade. As forças de Otávio obtiveram uma vitória decisiva. Antônio e Cleópatra retiraram-se para o Egito. No ano seguinte, diante da derrota inevitável, ambos morreram.
Com isso, Otávio tornou-se o governante incontestável do mundo romano. Mas ele aprenderá com os erros de César. Não se proclamou rei, nem destruiu oficialmente a república. Pelo contrário, manteve o Senado, conservou as antigas magistraturas, preservou muitos símbolos republicanos. Ao mesmo tempo, concentrou em suas mãos os principais poderes militares, administrativos e religiosos do Estado. Em 27 a.C., recebeu do Senado o título de Augusto. Tradicionalmente, esse momento é considerado o nascimento do Império Romano. A República chegava ao fim, não em um único dia, nem por causa de mas como resultado de um longo processo iniciado muitas décadas antes. Os irmãos Graco, as reformas de Mário, as guerras de Sula, o primeiro triunvirato, o Rubicão, as guerras civis, a morte de César. Cada etapa aproximou Roma de um novo modelo de governo, um modelo que dominaria grande parte do mundo conhecido pelos séculos seguintes. Conclusão do documentário. Quando pensamos no fim da República Romana, é tentador procurar um único culpado: Júlio César, Bruto, Sula, Mário, ou talvez Augusto. Mas nossa investigação mostra que a história raramente funciona dessa maneira. A República não caiu em um único dia. Ela foi sendo transformada lentamente. Cada crise abriu espaço para soluções extraordinárias. Cada solução extraordinária concentrou um pouco mais de poder, até que, quando Augusto assumiu o comando, a antiga república já não possuía forças para retornar ao que havia sido. Talvez essa seja uma das maiores lições deixadas por Roma. Civilizações raramente desaparecem de forma repentina. Na maioria das vezes, elas mudam aos poucos. E só muito tempo depois seus habitantes percebem que já vivem em um mundo completamente diferente daquele que herdaram de seus antepassados. Foi assim que terminou a República. E foi assim que nasceu o maior império da antiguidade.